Olá pessoal, olá queridos amigos, seja muito bem-vindo você ao nosso canal. Você que tem nos acompanhado, que tem assistido os nossos vídeos, muito obrigado. Curta aí os nossos vídeos, nos mande mensagem, nós estaremos sempre abertos a discussões, a críticas, porque a nossa intenção não é só divulgar espiritualidade, não é só divulgar coisas boas como nós temos feito, mas é também falar ao seu coração, trazer essas reflexões à tona, reflexões importantes a respeito do alto amor, a respeito da qualidade de vida. Ainda outro dia gravamos um vídeo sobre qualidade de vida, está aí no YouTube, você procura, você vai encontrar. Nós gravamos esses vídeos, estamos gravando esses vídeos, cada semana nós abordamos um tema diferente, então nós sempre fazemos este convite. Geralmente eu faço a divulgação de um livro no final, hoje eu vou fazer no começo. Hoje eu vou fazer a divulgação deste livro que está aqui, Vida, Seu Maior Patrimônio. É um livro que a gente tem divulgado em algumas gravações. Ora, por quê? Porque é um livro, é um romance que trata de assuntos muito atuais. O livro trata de qualidade de vida, o livro fala sobre depressão, o livro fala sobre relacionamentos, o livro fala sobre ansiedade, dentro de uma história gostosa, uma história cativante. Então a gente tem divulgado esse livro, inclusive este livro já tem uma continuação, Já tem uma continuação, você entra ali na nossa loja virtual, a gente sempre faz a divulgação, sempre está descrita abaixo do vídeo, é só você olhar ali e você pode adquirir esses livros que trazem esta mensagem positiva, que trazem esta mensagem edificante. E eu coloquei o livro aqui hoje para a gente falar um pouquinho dele, porque o tema, mais uma vez, é a depressão. Nós fizemos algumas reflexões outro dia a respeito da depressão, gravamos um vídeo falando sobre depressão e como nós já havíamos explicado, a depressão naturalmente é um assunto grave, é uma doença grave. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão é uma tristeza profunda e prolongada e hoje nós temos aí milhões, talvez bilhões de pessoas com depressão. Por que talvez bilhões de pessoas com depressão? Porque há muitas pessoas que estão em depressão e que não procuram médico, não têm esse diagnóstico, não fazem um tratamento. Há pessoas que acreditam que aquela tristeza é natural e vão tocando as suas vidas sem fazer um tratamento mais específico. Mas não há dúvida que a depressão é uma doença grave, que tem atingido aí milhões de pessoas, como eu acabei de dizer, e merece toda a nossa atenção. E como nós fizemos no primeiro vídeo, e estamos fazendo nesse segundo vídeo sobre a depressão, o nosso objetivo não é tratar do assunto depressão dentro de uma visão médica, dentro de uma visão científica, porque o que a ciência tem apresentado é isso daí mesmo, são os tratamentos, são as medicações adequadas, de acordo com o nível de depressão de cada pessoa, os que os psiquiatras têm recomendado, assim por diante. A gente tem procurado fazer uma abordagem mais dentro de uma linha espiritual. Até pelo trabalho que eu faço como terapeuta holístico, a gente sempre analisa por um lado espiritual. Vou dar um exemplo. Na visão holística, dentro de uma visão mais ampla, a gente entende que as causas dos nossos problemas emocionais podem estar em algumas situações diferentes. Então, dentro de um raciocínio mais objetivo, mais lógico, muitas pessoas dirão que os nossos problemas estão relacionados à nossa inabilidade em lidar com os nossos próprios sentimentos. Já falamos sobre isso, nós temos um vídeo que fala sobre as emoções, sobre os sentimentos. Isso é uma grande verdade. Nós também sabemos que em muitas circunstâncias os nossos problemas de ordem emocional têm a ver com a nossa infância, com os traumas vividos na infância, assim por diante. Mas quando você amplia isso, você também pode entender que talvez uma tristeza, uma dificuldade em lidar com a própria vida pode estar relacionado a problemas de outras existências, que é uma visão reencarnacionista. A gente tem tido a preocupação nas nossas exposições de não ferir
a crença de nenhuma pessoa. Então a gente tem feito assim uma abordagem muito flexível, muito elástica, tentando atender a crença de todas as pessoas. Então não é a nossa intenção aqui divulgar especificamente esta ou aquela crença. Nós tentamos falar numa linguagem que qualquer pessoa possa entender dentro da sua crença. Então, ainda que você não acredite no que nós estamos falando agora, não quer dizer que todo o resto que nós vamos dizer fica inválido. Se você não acredita, nós respeitamos, mas nós podemos dizer que em muitas situações o nosso problema de hoje ele foi plantado lá no passado. E a depressão é uma situação dessa. Muitos de nós já reencarnamos com a depressão. Em muitas situações, e aqui eu sempre gosto de dizer isso, vou abrir um parênteses para explicar. Cada caso é um caso. Não podemos imaginar assim, olha, o Aguinaldo disse que toda pessoa que está em depressão é porque tem dívida de outra encarnação. De forma alguma, nós não estamos dizendo isso. Nós estamos apenas levantando a possibilidade, fazendo o raciocínio de que em algumas circunstâncias, em algumas situações, nós já reencarnamos com essa depressão, que está conectada à culpa e que está conectada à rebeldia. E o que eu vou dizer agora é uma coisa que incomoda um pouco, mas é uma visão que nós acreditamos estar bem próximo da realidade, que diz respeito justamente à rebeldia. Ou seja, em alguns casos, a pessoa depressiva é, no fundo, um espírito rebelde. O depressivo, em algumas circunstâncias, é aquela criança que faz birra no supermercado porque a mãe não tem dinheiro para comprar o que ela deseja. Às vezes o depressivo é aquele espírito que brigou com Deus. É aquele espírito que 1, 2, 3, 4, 5 encarnações esteve satisfazendo apenas o seu ego, esteve apenas satisfazendo as suas vontades e num dado momento, quando a vida diz não, que não é mais daquele jeito, é como se ele olhasse para Deus e dissesse assim, bom, se a vida não é para ser do jeito que eu quero, do jeito que o Senhor quer, eu também não vivo. E aí nós temos um quadro de depressão. É por isto, e aqui nós fazemos a segunda observação a respeito da depressão, é por isso que nós precisamos olhar para nós. Eu costumo dizer, e vocês vão ouvir e ver eu dizendo isso em alguns vídeos, que toda dor, todo sofrimento, especialmente os emocionais, os espirituais, é um convite para olharmos para dentro de nós mesmos. Normalmente, a pessoa que está com depressão é porque ela está com alguns comportamentos envelhecidos. Talvez seja porque esta pessoa esteja dentro de um padrão de vibração, dentro de um automatismo que ela vem cultivando, comportamentos que ela vem cultivando ao longo dos séculos. Ou às vezes nessa mesma existência, quantas pessoas depois de um período da vida, depois da meia-idade, quando está próximo da terceira idade, ele tem aí uma crise existencial e ele entra num processo depressivo. E talvez a gente nem precise voltar lá em outra encarnação, talvez o próprio estilo de vida que ele teve, o seu modo de viver, fez com que ele caísse naquela tristeza. Então, quando nós falamos em depressão, o recado principal é: olhe para você, verifique o que é que não está se encaixando dentro de você. Aquela velha proposta de Sócrates, do conhece-te a ti mesmo. Esta que é a ideia. Mas muitas pessoas vão dizer assim: olha, Aguinaldo, você disse que às vezes a depressão pode estar conectada com rebeldia, mas eu não sou uma pessoa rebelde. Então deixa eu explicar. A rebeldia não significa propriamente agressividade, violência, porque nós associamos a palavra a alguma coisa violenta. A rebeldia, ela tem algumas máscaras, não é? Que não deixam aparecer a doença em si, porque nós aqui estamos tratando a rebeldia como uma doença. Então, às vezes a pessoa demonstra essa rebeldia, ou vou colocar de uma outra forma, camufla essa rebeldia com outras posturas, como apatia. A apatia pode ser um reflexo da rebeldia,
O melindre pode ser o reflexo de uma rebeldia, a inconformação, a indiferença, em alguns casos o perfeccionismo. Então, antes de dizer que você não tem nada a ver com aquilo que eu estou dizendo, preste mais atenção em você. Preste mais atenção nas suas atitudes e, principalmente, preste muita atenção no que você está sentindo. Como você está sentindo, o que é que você está absorvendo da vida e o que é que você está devolvendo para a vida. Algumas pessoas vão dizer assim, mas eu entrei num processo depressivo, eu estou angustiado, eu estou em depressão porque eu tenho enfrentado muitos problemas na vida. Bom, nós não podemos esquecer que a vida, inevitavelmente, ela é repleta de desafios, de perdas e de frustrações. Um dos grandes segredos da vida é justamente nós aprendermos a driblar tudo isso. Nós aprendemos a absorver aquela frustração e tocar a nossa vida. Essa ideia de que nós vamos viver sem maiores problemas, que nós não vamos ter problemas, é uma ilusão total. É uma percepção desprovida de senso de realidade. Isso não existe. Isso até pode existir lá na terra do nunca, na terra do Peter Pan, nas histórias, nos contos infantis, ou mesmo na novela, onde tudo acaba bem, a mocinha fica com o mocinho e o bandido sempre morre no final, ou fica maluco e vai internado no hospital psiquiátrico. A vida verdadeira, ela não é exatamente assim. Os problemas existem para serem superados. E nós deixamos de vencer, nós perdemos quando nós desistimos de lutar por aquilo que nós queremos. Quando nós deixamos de sonhar, que foi um outro tema que nós abordamos, que nós citamos aqui, a importância dos sonhos, dizendo que os sonhos alimentam a nossa alma. Em resumo, eu entendo você que está com depressão, porque eu converso com pessoas depressivas e as pessoas me dizem, Aguinaldo, eu não aguento mais, eu não dou conta. A maioria das pessoas dizem isso, eu não dou conta. E aí, eu vou aqui me reportar a uma história que aconteceu comigo para aqueles que acreditam, tá? Respeitando a crença de cada um. Uma vez eu conversava com uma irmã, ela já com uma certa idade, num quadro depressivo, e eu num tom de brincadeira para alertá-la, disse, minha irmã, preste atenção, porque você reencarnou com essa depressão para resolver o problema aqui. Você já está perto dos 70 anos, está mais para lá do que para cá. Se você não der conta de resolver, você retorna para a dimensão espiritual com a depressão. Porque tudo que você não resolve aqui, você carrega para o lado de lá, em termos de problemas. Até eu tenho um amigo espiritual que ele costuma dizer assim, somos imortais, os problemas também são. Quando não são resolvidos aqui, eles nos acompanham. Então eu dizia para essa senhora, se a senhora não resolver aqui esse seu problema com a depressão, a senhora vai levar o problema para o lado de lá e não tenha dúvida, quando reencarnar, quando voltar para o lado de cá, vai trazê-lo novamente, porque o problema é nosso, nós precisamos dar conta de resolver, tá? Então você que está vivendo uma situação dessa, a nossa sugestão é simples, não desista, depressão tem cura, é possível. Encontre os meios necessários de acordo com as suas necessidades, procure um bom psicólogo, procure um bom terapeuta, se preciso for por um período, faça um tratamento com remédio, muitas das vezes é necessário, mas principalmente olhe para você, veja o que não está bem dentro de você e a partir daí então você vai conseguir modificar a sua vida, claro, para melhor. Tá legal, pessoal? Eu agradeço a você que está aí do outro lado, por estar nos acompanhando, por estar nos curtindo. E mais uma vez, fiquem com Deus, muita paz, que Jesus nos abençoe a todos.